Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula das nossas lições bíblicas da faixa etária de adolescentes. Estamos dando início ao nosso terceiro trimestre do ano de 2023. E neste terceiro trimestre estamos estudando sobre as grandes cartas que Deus concedeu a graça, e usou pessoas para escrevê-las e fazê-las chegar até a nós. Então, nossos adolescentes terão a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as Escrituras Sagradas, especificamente, vamos estar estudando aí nesses 3 meses sobre as 8 cartas do Novo Testamento, que são elas Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, também 1, 2 e 3 João e Judas. É uma boa oportunidade aqui para a gente aprender um pouco mais sobre os ensinos contidos nestas cartas. A nossa primeira lição, que é a lição de hoje, nos fala sobre a importância da comunicação. É uma lição introdutória. Vamos fazer o maior proveito aqui da palavra de Deus. A importância da comunicação. Temos uma leitura bíblica baseada em Atos dos Apóstolos, capítulo número 15, do versículo 20 ao versículo de número 31, que está escrito da seguinte forma: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, da carne sufocada e da fornicação, destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiu para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E, quando a leram, alegraram-se pela exortação. Então, essa é a nossa leitura. Esse texto que a gente leu fala sobre a comunicação, É necessário nos comunicarmos bem entre nós para que sejamos instruídos em todo o caminho do Senhor. Nós temos um texto em Atos 15, verso 30 e 31, que nós acabamos de ler, onde diz: lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando estes a leram, ficaram muito alegres com as palavras de ânimo que havia nesta carta. Nossos objetivos hoje, portanto, é destacar a importância da carta como meio de comunicação, explicar o papel das cartas para a igreja primitiva e reforçar a importância atual de estudar estas cartas do Novo Testamento. Tá bom? Então, nós temos aqui essa primeira lição tratando desse assunto importante sobre a comunicação. Primeiramente, vamos descobrir o seguinte: como você costuma se comunicar com seus amigos? Muitas pessoas usam aplicativos de mensagens. Hoje tem essa facilidade, hoje tem essa opção. Porém, antigamente,
o principal meio de comunicação eram as cartas, que levavam um tempão para chegar até o seu destinatário. Hoje, enquanto uma mensagem de texto ou uma mensagem de áudio leva questão de até mesmo segundo, né? 1 segundo no máximo para chegar ao destinatário, as cartas poderiam levar até mesmo 30 dias, dependendo da distância, né? Para que a pessoa que estava levando, no caso, fazendo papel de correio, pudesse chegar ao seu destino. Você já escreveu uma carta para alguém? Compartilhando um pouco das suas emoções, ou quem sabe alguma vitória conquistada, ou talvez você já tenha recebido uma carta. Receber uma carta é uma experiência emocionante, né? É algo interessante. Bem, no nosso quadro Hora de Aprender, diz que a Bíblia é um livro cheio de cartas. Algumas delas foram escritas para chamar a atenção, outras para encorajar ou para esclarecer algumas dúvidas. Há ainda aquelas que foram enviadas para exortar as igrejas e também para gerar proximidade entre as pessoas. Que tal lermos as correspondências dos apóstolos a fim de encontrar nelas uma mensagem viva e atual para nós? As cartas que estão na Bíblia trazem uma mensagem muito importante e nós devemos conhecer todas elas. O Novo Testamento, por exemplo, é um conjunto de 27 escritos. Ele foi produzido por diversos autores e pode ser dividido para fins didáticos, né, para fins de estudo, de aprendizado, em 4 seções, que são elas. Primeira seção, Evangelhos, que é composto aí por Mateus, Marcos, Lucas e João. Existem os escritos históricos, que no caso aqui é o livro conhecido como Atos dos Apóstolos. E existem também as cartas ou epístolas, que vai de Romanos até Judas. E existe o último tipo de escrito, que é o escrito profético. O livro que aparece no Novo Testamento como escrito, considerado como escrito profético, é o último livro da Bíblia, no caso Apocalipse. Seu texto abrange acontecimentos que vão da vida e obra de Jesus Cristo até o surgimento, desenvolvimento e consolidação das primeiras igrejas cristãs. O conteúdo do Novo Testamento tem edificado, tem exortado, tem consolado e tem produzido crescimento em cristãos de todas as idades, de todas as classes sociais, de todos os gêneros, de todas as localidades ao longo das épocas. Mas como isso é possível? É porque os escritos dos quais estamos falando agora trata-se da palavra de Deus. Palavra de Deus que é sempre atualíssima. A palavra de Deus que foi escrita e tem como seu destinatário final o homem, a mulher. Portanto, ela nunca vai cair, digamos, num prazo de validade determinado. A palavra de Deus, por exemplo, valeria até o ano de 2000. Então não vale para hoje porque já estamos em 2023. Não, nunca vai acontecer isso. A palavra do Senhor sempre vai ser atual. Não é a palavra de um homem, é a palavra de Deus. Você já leu o seu texto por completo? A pergunta você que me ouve agora, que está assistindo esse vídeo até aqui, você já teve a oportunidade de ler todo o Novo Testamento por completo, de Mateus a Apocalipse? Bem, espero que sim, né? Espero que sim, porque o seu aproveitamento será muito, muito, muito grande e será de muita importância para a sua vida. Trará uma grande edificação espiritual para você. Bem, mas se porventura você ainda não fez isso, exorto, aconselho que comece hoje mesmo, inclusive hoje mesmo comece a fazer a leitura de todo o Novo Testamento. Você vai conhecer a história de Jesus, citada por mais de uma pessoa, portanto, Mateus e depois o Marcos, depois vem o Lucas e depois o João, né, que são discípulos do Senhor e que escreveram, né, registraram
as palavras do mestre, os seus feitos, né? As suas grandes obras, as maravilhas que ele operou. E isto há de edificar a fé dos amados, tá bom? Então, primeiro tópico, a necessidade de comunicação. Em tempos tecnológicos como este que vivemos, as cartas escritas à mão estão cada vez mais escassas. Raramente pode-se saber ou tomar conhecimento de alguém que escreveu uma carta, pegou um caderno ali ou uma folha de ofício e escreveu uma carta para alguém usando o papel. Está bem escassa, né, esse tipo de prática hoje. Elas estão sendo substituídas por e-mails e aplicativos de mensagens instantâneas, e tudo bem rápido. Entretanto, não foi sempre assim. Houve uma época em que elas eram a forma mais popular de comunicação à distância. As cartas serviam para compartilhar experiências, efetuar cobranças, aconselhar amigos, oferecer consolo, contar novidades e tantas outras finalidades. Antes da criação do papel, como conhecemos ele hoje, as cartas no mundo greco-romano eram escritas normalmente em papiros. Papiros, uma folha produzida de uma planta, né, com o mesmo nome, ou pergaminho, um suporte para escrita feito de pele de animais. Em função do alto custo, né, desses materiais e do baixo índice de alfabetização da população, as cartas costumavam ser ditadas a um profissional chamado de amanuense, o qual tinha a tarefa de transformar pensamentos e ideias em palavras escritas. Por exemplo, se a pessoa, o emitente, né, a pessoa que ia enviar a carta a outro, não tinha habilidade com escrita, então ele chamava alguém que era habilidoso na escrita, né? Essa pessoa ia ditando e a outra, que era profissional na escrita, ia escrevendo, né? Transmitindo ou colocando ali no papel o pensamento daquela outra pessoa que estava falando. Essas cartas antigas possuíam alguns elementos básicos. Ela era formada, por exemplo, tinha ali o nome do escritor, tinha também o nome do destinatário, tinha de início uma saudação simples, bem rápida, curta, e o conteúdo da mensagem, e por último, uma saudação final. A gente consegue identificar isso nas cartas de Paulo, por exemplo. Quando, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui, de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 e 2. Vou pegar 1 Coríntios para a gente passar para os amados verem como que era isso. Era assim, a introdução, a saudação inicial era da seguinte forma, por exemplo, como Paulo fez ao escrever aos Coríntios. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pronto, aqui era a saudação inicial. A partir de então, se desenvolveu o corpo da mensagem que ele queria transmitir, né, aos seus destinatários. Tá bom? Então, é algo aqui bem importante. As cartas, elas cumpriam um importante e imprescindível papel na comunicação entre as famílias e povos da antiguidade. Desta forma, encurtando distâncias, né, fortalecendo relacionamentos e resolvendo problemas. O ato de enviar ou de receber cartas era algo esperado e também celebrado. Eu lembro que na minha infância, aí por volta dos meus 8 anos, 9 anos, quem sabe até os 10 anos de idade, eu lembro dos meus pais recebendo carta, né, da minha irmã. A minha irmã, no caso, a primogênita da família, a mais velha daqui de casa, ela viajou, né, para o estado de São Paulo. A gente está aí a uns 2.500 quilômetros de distância de São Paulo.
E o único meio de comunicação que a gente tinha era isso, era cartas. Então ela escrevia a carta, por volta de 15 a 20 dias era que essa carta chegava aos meus pais. Meus pais respondiam, tinha mais 15 ou 20 dias para frente para ela receber lá. Encurtava a distância, porque se fosse para ele ir até São Paulo e retornar, primeiro não havia condições financeiras para isso, né? Não havia condições financeiras para isso. Então, o meio que tinha era se comunicar através das cartas. Então, era um negócio bem demorado, né? Era um negócio bem complicado. Bem, vamos ao nosso segundo tópico. A Igreja do Novo Testamento e suas cartas. Segundo tópico, a Igreja do Novo Testamento e suas cartas. A Igreja cresceu muito após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E em resposta, à pregação dos apóstolos e à ação poderosa e permanente do Espírito Santo. Diante dessa expansão, os apóstolos precisaram diversificar seus métodos de comunicação a fim de atender aos novos desafios. Aqueles que, a princípio, valiam-se da pregação, que no caso era oral, agora, em função da quantidade cada vez maior de igrejas espalhadas pelo Império Romano, precisaram fazer uso de cartas para ensinar e instruir os cristãos. A escrita foi uma forma que os apóstolos encontraram para se corresponderem e se fazerem presentes diante da necessidade de pastoreio do rebanho à distância. Não é por acaso que, dos 27 livros do Novo Testamento, 21 foram produzidos em forma de cartas ou epístolas. Elas equivalem a cerca de 35% de todo o seu conteúdo. As epístolas podem ser agrupadas em 2 blocos. Primeiro bloco, aquelas escritas por Paulo, que vai de Romanos a Filemon, e no segundo bloco, aquelas produzidas por outros autores, que vai de Hebreus a Judas, sendo que Hebreus a gente não sabe quem a escreveu. Através delas, os apóstolos e escritores bíblicos mantinham um relacionamento intenso com as diversas igrejas, ensinando-as tanto o conteúdo da fé quanto o modo de agir na sociedade. Embora, a princípio, Paulo e os demais escritores não tivessem em mente que estavam produzindo aquilo que posteriormente seria chamado de Novo Testamento, todos, de alguma forma, tenho a convicção de que seus ensinos, além de estarem em conformidade com aquilo que aprenderam de Jesus, deveriam ser assimilados e praticados pelos fiéis. Deveria ser recebido e praticado pelos fiéis. Esse era o propósito da escrita. Este era o propósito da carta quando algum dos apóstolos ou evangelistas escrevia e enviava aos seus, digamos assim, destinatários, né? Eles acreditavam que estavam sendo orientados e inspirados pelo Espírito Santo na tarefa de consolar, de edificar e exortar a igreja através desse recurso tão importante, que era o único recurso na época para a comunicação com aqueles que estavam mais distantes. Sendo assim, da mesma maneira que as cartas escritas e enviadas alimentaram a fé, ofereceram caminhos e corrigiram posturas da igreja primitiva. Também são necessárias e pertinentes a nós, que vivemos no tempo presente, aí quase 2000 anos de distância. Essas cartas, elas nos apresentam uma maneira de pensar e de se comportar que identifica o verdadeiro discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, temos aqui algo muito importante para as nossas vidas. As cartas foram escritas ao pessoal daquela época e temos elas em mãos hoje e devemos aproveitá-las muito bem. O nosso terceiro tópico diz que cartas importantes para o nosso tempo, ou seja, cartas importantes para o nosso tempo. As últimas 8 cartas do Novo Testamento serão alvo de estudo durante todo esse trimestre. O que estamos fazendo aqui? Não estamos estudando especificamente nenhuma carta.
como disse no início, estamos numa lição introdutória apresentando o contexto histórico das cartas do Novo Testamento e o seu valor, tanto para os tempos passados como também para os dias atuais, né? Normalmente as cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1º, 2º, 3ª João e Judas, são chamadas de cartas gerais ou universais. Além dessas, também estudaremos a carta aos Hebreus. O termo cartas gerais, embora não seja bíblico, ou seja, essa expressão cartas gerais não aparece na Bíblia, foi atribuído a partir do 4º século foi atribuído a aquelas cartas que, além de não fazerem parte dos escritos de Paulo, possuíam como destinatários um público mais abrangente do que uma pessoa ou do que uma igreja específica, ou seja, essas cartas foram vistas como cartas universais, que serviriam para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Vejamos alguns exemplos. Tiago traz saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Quer dizer, o alcance da carta escrita por Tiago não é direcionado a uma congregação ou a uma pessoa, mas a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo. Entende? Então, por isso, carta universal. Pedro escreve o seguinte: ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Veja que não é direcionada a um ponto específico. Judas se dirige ao seu público da seguinte forma: aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus o Pai ama e a quem Jesus Cristo protege. Quer dizer, Judas, ele amplia isso. Tipo, para quem eu estou escrevendo? Estou escrevendo para quem Deus chama, para quem Deus chamar para servi-lo. Precisa ler os meus escritos, né? É bem verdade que essa regra também teve suas exceções, conforme podemos ver nas cartas de 2ª e 3ª João, cujos destinatários são, por exemplo, uma pessoa chamada de a querida senhora e os seus filhos. E em 2 João 1, versículo 1 também está dito: e o querido Gaio, quer dizer, estava dirigindo-se aqui, por exemplo, a duas pessoas. A importância dessas cartas está no fato de terem sido inspiradas pelo Espírito Santo. Afinal de contas, nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Isso aparece em 2 Pedro 1, versículo 21, aliás. Sendo assim, elas trazem ensinamentos que precisam ser obedecidos por todos os cristãos em todas as épocas. As cartas bíblicas nos exortam acerca do problema do sofrimento, encoraja-nos a viver em obediência ao Senhor e nos ensina sobre como devemos perseverar na fé, além de instruir a sermos zelosos com a pureza e a vivermos a simplicidade do Evangelho. Você já parou para dar atenção a esse conteúdo bíblico? Olha, meus irmãos, muito importante. Muito importante para você que está na fase da adolescência ainda, muito importante para aqueles que já estão aí na juventude, outros que já são, chegando à melhor idade, enfim. A palavra de Deus é ótima, é maravilhosa para as nossas vidas em todas as faixas etárias. E Deus, ele tem, na verdade, uma mensagem poderosa para você em cada capítulo da Bíblia. Guarde isso. Em cada capítulo da Bíblia, Deus tem uma mensagem para você. E essa mensagem de Deus tem o objetivo de fortalecer a tua fé e de atrair o teu coração para mais perto dele. Por isso, ao ler as Escrituras, abra seu coração e peça para que o Espírito Santo fale com você. Ele vai falar e vai te trazer muita vida e vigor espiritual. Amém? Então, chegamos à conclusão da nossa primeira lição, do nosso terceiro trimestre de 2023. As cartas foram e continuam sendo ótimos instrumentos de comunicação,
pois além de compartilhar informações, elas também transmitem sentimentos e geram conexão entre as pessoas. Hoje, além das cartas, temos as redes sociais e os aplicativos de mensagens instantâneas à nossa disposição para compartilharmos experiências agradáveis, experiências edificantes, consoladoras e exortativas. A comunicação é muito importante. Devemos, portanto, sermos sábios e usar todos os meios de comunicação para compartilhar a palavra de Deus. E assim como as cartas no passado edificaram pessoas, que também os meios modernos que existem hoje, redes sociais, possamos utilizá-las não para o mal, mas visando o bem do nosso próximo, transmitindo uma mensagem, transmitindo um conselho, transmitindo uma experiência, né, que você teve com Deus, que vai edificar outra pessoa do outro lado, tá bom? Deus abençoe a sua vida poderosamente e até a segunda videoaula, onde estaremos adentrando aqui no aprendizado das cartas propriamente dita, aprendendo sobre Hebreus, uma carta que fala poderosamente do início ao fim sobre a pessoa de Jesus Cristo, seu sacrifício por nós na cruz. Deus abençoe, até a próxima, em nome do Senhor Jesus.